volta com o Estúdio Sat. E agora nós vamos falar sobre a fobia. Ela normalmente aí começa de repente, você tem um medo exacerbado de um objeto, de um animal, ou de uma situação que geralmente nem apresenta perigo nenhum. E é um pouco diferente do medo e da ansiedade. Aliás, é bem diferente do medo e da ansiedade. Agora a gente vai conversar com a Alessandra, ela que é psiquiatra. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Que bom a gente está falando a respeito desse assunto, que tem muita gente que sofre com isso, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, né? Seja bem-vinda. Obrigada, mais uma satisfação estar aqui para esclarecer a população, né, sobre os transtornos psiquiátricos. É verdade. Então vamos lá começar. O que é a fobia de fato? Bom, vamos lá. Fobia, ela é um medo irracional, onde você não consegue controlar, né, os sintomas que são psicológicos e tem os sintomas físicos. Então, a fobia geralmente ela é acompanhada de tremor, sudorese, quer dizer, a pessoa fica suando muito, a pessoa fica tremendo, tonteira e até uma dificuldade de respirar. Muitas vezes a pessoa tem a sensação de que o coração está tão acelerado que ele pode vir a parar de tanto pânico, de tanto terror que a pessoa fica naquele momento. E é uma coisa incontrolável e irracional. Não tem nem uma forma de você convencer a pessoa de que não existe motivo para ela ter tanto medo daquela situação. Doutora, e como é que surge esse medo, essa fobia? Bom, as causas são as mais diversas possíveis. Você pode ter pessoas que tiveram contatos ruins durante a infância, teve alguma situação específica, até causas que você desconhece e que muitas vezes a pessoa consegue superar aquele medo sem nunca saber como que ele começou. Mas muitas vezes aquele medo, ele não é um medo daquele objeto, aquilo é apenas uma expressão de medos que a pessoa tem, de medos que a pessoa traz e que se expressam naquela forma. Eu vou dar um exemplo. Medo de avião. Geralmente a pessoa tem uma situação onde ela não tem controle de nada. Ela não tem controle da situação como um todo. Verdade. Então, pessoas muito ansiosas, que têm uma necessidade muito grande de controle da situação, das situações de vida, elas têm dificuldade de colocar a sua vida naquele momento em completo controle de outros, né? Porque ela não vai poder influenciar em nenhuma variável naquele momento. É verdade. Doutora, e essa fobia, ela pode surgir quando a pessoa ainda é criança e ela pode crescer não tendo nada e de repente chega a uma certa idade. Vou dar meu exemplo aqui, eu sempre dou o meu, o que eu posso dar, né, gente? Eu não tinha medo de nada e tudo. E aí eu virei mãe e eu comecei a ficar com medo de um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho medo de altura, que é a acrofobia, né? Se eu passo assim por uma passarela, por exemplo, eu fico me tremendo toda, de medo. Eu falei, gente, eu não tinha esse medo. Então, por que acontece isso? A pessoa não tem medo de certa coisa, chega numa idade e começa a ter medo, ou desde criancinha tem muito medo de cachorro, por exemplo. Como é que isso acontece? Bom, é assim, muitas vezes o medo, como eu te falei, né? Muitas vezes você tem medo de coisas que não é aquela circunstância, que é o medo real, né? Aquilo é uma projeção, né? Sim. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando nós somos mais jovens, muitas vezes nós somos mais destemidos, porque a gente não tem muito, a gente não, assim, não tem muita responsabilidade. Minha mãe, um beijo, socorro, ela fala que jovem não pensa. Ela fala, jovem não pensa. A gente não tem muito boleto, a gente não tem muito menino. Então, a circunstância de vida é outra, mas assim como você, eu também te confesso que quando eu era mais jovem, talvez eu me colocasse em situações de risco que hoje eu não me colocaria. Só que você não tinha filhos antes. E qual é o medo? Na verdade, muitas vezes o medo não é da altura em si, ou de viajar em si, mas o medo de você faltar para os seus filhos. O medo de que você não vai poder acompanhar determinada situação. Então, se te acontecer algo naquela situação de risco, você realmente vai sentir que você não pôde cumprir o seu papel. Entendi. Então, o que eu tenho é medo, não é fobia. Depende. Medo todos nós temos de muitas coisas. E é Quando importante que ter, ele né, se doutora? torna uma fobia?
quando ele te paralisa, quando ele traz sintomas físicos e o sintoma psicológico é de pânico, de terror. Ah, tá, entendi. Então você pode pensar, ai meu, se essa passarela despencar daqui, aí o pensamento começa a invadir, aí você começa a se... Perfeito, porque é interessante como o medo, ele é irracional. Então, você sabe, por exemplo, que uma passarela que está ali há muito tempo, o tempo todo, e que tem toda uma estrutura de segurança, cálculos feitos para que ela esteja naquela situação, ela tem uma probabilidade muito pequena de desabar. Assim como o avião tem uma probabilidade muito pequena de cair. Mas o irracional domina a estrutura do pensamento. Por isso que a terapia mais adequada é a terapia cognitivo-comportamental. Porque você vai trabalhar a cognição, quer dizer, a sua percepção daquela situação, vai trabalhar a sua crença inadequada, né? E vai fazer você perceber aquilo de forma diferente, modificando o comportamento. Então, para os casos de ansiedades e fobias, a terapia mais recomendada é a terapia cognitivo-comportamental e, em muitos casos, a hipnose também oferece bons resultados. Legal. Olha, gente, tem cura. Muita gente pensava assim, a fobia não tem cura, é muito complicado, eu vou morrer com isso, vou morrer com medo disso, nunca vou experimentar andar de avião, por exemplo, porque eu tenho muito medo. A doutora deu um exemplo muito bacana, né? De uma paciente que tinha super medo. Super. É assim, tem muita gente que procura no consultório. Eu tenho vários exemplos, por exemplo, de pessoas, de empresários, de executivos, que às vezes precisam fazer viagens a negócios e perdem oportunidades excelentes de trabalho, porque não conseguem mais entrar no avião. Também tem pessoas que não conseguem mais viajar com a família. Agora eu estava voltando de São Paulo, fui a Campos do Jordão recentemente, e eu tive que trabalhar dentro do avião no voo de volta. Então, o que aconteceu? Uma senhora, né, que já fazia muitos anos que não viajava com a família, ela começou a ter uma verdadeira crise de pânico dentro do avião. Quando ela começou com os primeiros sintomas, eu estava assim, algumas poltronas à frente, eu percebi que ela estava ficando assim com uma dificuldade respiratória que não existia e ela está começando a ficar muito intranquila. Então aquilo me gerou um sinal de alerta, né? E aí eu disse, bom, vamos colocar no modo médica, sai do modo passageira. Então a gente foi e eu consegui, né? Fiz uma abordagem com ela depois que que ela começou a gritar na decolagem, né? E eu fiz uma abordagem, nós fizemos assim toda uma intervenção e graças a Deus ela conseguiu se controlar e foi um voo bem tranquilo. Agora ela se comprometeu depois a procurar o tratamento, porque o caso dela foi um caso comum, porque os comissários sempre dizem que todo dia eles se deparam com essas situações. Todos os dias, isso é muito comum. E graças a Deus eu tenho pacientes com muito sucesso numa terapia conjunta, né? Você faz a farmacoterapia, faz a psicoterapia cognitivo-comportamental e o paciente começa a viajar, a ir para Cancún, a ir para São Paulo, a aproveitar com a sua família, a aproveitar momentos profissionais. Tem profissionais que passam tempos sem ir para um congresso, porque não consegue entrar no avião. Gente, olha como as consequências são comprometedoras, né? Podem comprometer física, psicologicamente e atrapalhar realmente a qualidade de vida das pessoas. Então, gente, quais são as principais fobias, doutora? Bom, eu acho que todo mundo tem medo de alguns insetos, né? Principalmente barata e rato. E o nome, eu até achei interessante, né, que o nome do medo de barata é catisaridofobia. E eu até fui pesquisar porque eu nunca tinha... Eu disse, meu Deus, mas como é que é o nome do medo de barata? Antigamente, eu tinha muito medo de barata, até meio que pavor, assim. Hoje em dia, eu já dei uma controlada. Mas, assim, quem tem medo de rato, chama musofobia. E é muito comum o medo de animais. Também é muito comum o medo de altura, né? E também tem a agorafobia. A agorafobia é a pessoa que tem medo de multidões, de lugares onde ela não vai se encontrar numa situação onde ela não vai conseguir socorro. Doutora, tem um telespectador aqui que está dizendo que tem medo de brinquedos de parquinho. Isso é normal? Sim, inclusive tem gente que tem medo de palhaço.
muito medo de palhaço. Crianças que têm medo de palhaço, que não conseguem frequentar uma festa com palhaço. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai lembrar de uma pessoa, né? O câmera tá rindo, olha ali. Ele conhece alguém que ele lembrou que tem medo de palhaço, porque isso é muito comum. Tu não, né? É, Tu não, né? tem, eu conheço pessoas adultas, mesmo mães, que têm pavor de palhaço, que não vão em festa que tem palhaço. Ou se vão, ficam bem distante do palhaço, mesmo estando numa idade adulta. Verdade. Doutora Alessandra Pereira, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz para de repente tirar mais dúvidas ou até marcar um encontro com vamos você? lá. Nós temos uma clínica que está à disposição de todos vocês, chama Equilíbrio Saúde e Bem-Estar, fica na Rio Purus 30, no Vieira Alves. E o nosso telefone é 3321-4768. Equilíbrio Saúde também está nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Também. Foi fantástico encontrar com o Cristiano aqui, que nós fomos colegas de faculdade. Assim, nós temos muitos pacientes em comum. Quando eu tenho por rotina, porque as pessoas têm mania de achar que psiquiatra não pede exame. Eu peço um monte de exame, uma lista dos 40 exames. E quando eu identifico uma queda de testosterona, eu mando imediatamente para o urologista para fazer uma reposição e recomendo muito o Cristiano. Porque eu sei que ele é um urologista que vai entender o meu paciente. Vai além do médico, né? Exatamente. Alessandra, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, tá? Eu que agradeço, Paulinha. Beijo para você e para todos os telespectadores. Obrigada. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vem de beleza e saúde. Eu sei que você adora esse quadro. Hoje vamos falar dos benefícios da argila para a nossa pele.